Graça e paz, queridos. Como estão vocês? Estão bem? Estão com expectativas de que Deus fale ao seu coração? Quantos tomaram chuva para vir para cá? Que maravilha! Chuva é sinal de bênção. Chuva é lugar de prosperidade. Chuva encharca a terra, faz o fruto vir mais forte. Apesar da gente construir demais e fechar o solo, aí fica impermeável, aí dá problema, né? Mas chuva é sinal de bênção. Chuva é sinal de prosperidade. Então, que hoje haja chuva de Deus sobre a sua vida. Você que está conosco aí pelas redes sociais, não conseguiu vir, não conseguiu ligar o motor do seu barco para vir aqui ao culto, ficou preso numa alguma rua alagada, ou ficou com medo do trovão, não tem problema, nós vamos cultuar juntos, eu aqui, vocês aí na casa de vocês, junto com esses irmãos que estão aqui conosco. Que seja uma noite abençoada, e que esse culto ao Senhor possa trazer ao nosso coração, trazer à nossa alma uma direção divina. Você crê nisso? Então diga: graças a Deus. Choveu. Muitos não vieram, mas eu estou aqui, e o meu Deus também. Isso basta. Cumprimenta quem está aí do teu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao final do culto, me lembre, eu quero postar aqui um cartaz. Me lembre aí, viu? Antes da gente encerrar o culto, da gente postar esse cartaz aqui, eu tenho um desafio para você. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Use o índice para não passar vergonha. Ele está aí para isso. Não tem problema crente usar o índice. Profeta Amós, estamos hoje na nossa 10ª semana. 10 semanas que fomos desafiados a estarmos refletindo nas perguntas que Deus fez aos homens. Perguntas retóricas, perguntas provocativas, perguntas que traziam respostas direcionadoras, perguntas que faziam os homens refletirem, perguntas que tiravam os homens do seu lugar de acomodação, perguntas que mexiam com o interior desses profetas. E hoje, sobre a batuta do profeta Amós, é um livro que tem pelo menos aí umas 10 perguntas, eu separei uma só. Talvez seja a mais conhecida, e sobre ela queremos fazer algumas reflexões nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Amém. O som da parte de cima está ligado? Não? Desliga então, para não dar muito eco, porque senão vai dar eco aí em cima. Deixa só a parte de baixo aqui. Amós capítulo 3, verso de número 2. Encontrou? Encontrou? Coloca a mão sobre a sua Bíblia, ou deixa o seu aplicativo aberto. E com a Bíblia aberta, com o texto querendo saltar aos seus olhos, na expectativa de que esse texto possa conter uma resposta que tanto você espera em Deus, para alguma coisa da sua vida cotidiana, para alguma coisa relacionada à sua vida profissional, espiritual. Nessa expectativa, vamos orar, para que o Espírito trabalhe em nós, no nosso coração, tirando todo o sofisma, o preconceito, tirando toda a nossa expertise espiritual e esvaziando-nos da nossa sabedoria secular
promova em nós um crescimento através da sabedoria divina, que seja algo que transforme você de forma sobrenatural e não natural. Você espera isso de Deus? Diga amém. Amém. Senhor, nós te damos graças nessa noite e te pedimos, abra as janelas dos céus. Eis que a tua luz já brilha sobre nós. Eis que o teu rosto se manifesta a nós. Teu Espírito habita em nós. E estamos aqui nesse ambiente consagrado a cultuar o Senhor. Um tabernáculo que construímos para reunir os santos no culto da aliança, Pai. Portanto, Deus, tudo está preparado, a mesa está posta, teus filhos estão assentados na expectativa de que o Senhor parta o pão e entregue a cada um de nós. Não permita, Deus, que nenhum pensamento contraditório interior, nenhum medo, nenhum temor ou alguma decisão que precisamos tomar venha nos atrapalhar agora e entregar ao Senhor toda a nossa atenção. Fazendo isso, estamos oferecendo os nossos corpos voluntariamente como sacrifícios vivos no altar da preposição do Senhor. Que haja hoje sacrifício de libação, que hajam hoje entregas de Isaques, e haja hoje, Deus, o desaguar das muitas águas do Senhor sobre nós, trazendo refrigério àquela alma que está angustiada e triste, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fala comigo, fala conosco, os que estão aqui, os que estão conosco pelas redes sociais, cultuando ao Senhor junto conosco, Pai. Agora, nesse momento, fala conosco, Pai. É a oração que fazemos no nome de Jesus. E quem crê, diga. Quem crê, diga. O livro de Amós, ele é uma denúncia profética de um povo que vivia a aparência religiosa, de um povo que era cheio de rituais, mas que já havia quebrado a aliança que tinham feito com Deus. O capítulo 3 e verso 2 diz assim, vamos ler. De todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Portanto, eu também vos punirei pelas vossas iniquidades. Olha que coisa extraordinária Deus está revelando para o povo rebelde. Tinha muita gente na face da terra. Eu escolhi Israel. Eu me entreguei a Israel. Eu fiz um pacto com Israel. Eu fiz uma aliança com Israel. E porque eu tenho um pacto com vocês, eu também me vejo no direito de punir as vossas iniquidades. E aí o verso 3 do capítulo 3 vai dizer assim: acaso é possível que dois andem juntos, caminhem juntos, partilhem juntos, sonhem juntos, se não houver entre eles um acordo, um pacto, um combinado? Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez eu te peço, fala conosco, no poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quantos creem, digam amém. Essa pergunta retórica, ela revela uma verdade profunda, algo que salta aos nossos olhos. Deus está falando com o seu povo,
Meu povo, não dá para caminhar junto, não dá para a gente ser parceiro, sabe, não dá para a gente ir na mesma direção, ter o mesmo propósito, se o acordo, se o tratado, se as cláusulas que nós combinamos não forem cumpridas. Não vai funcionar, por mais que eu queira e por mais que eu nunca quebre um pacto, porque eu sou um Deus de fidelidade, não volto atrás. Nós não vamos conseguir chegar no lugar proposto se vocês ficarem quebrando direto o acordo. Olha Deus falando, irmãos, de algo extraordinário. Ele quer caminhar com o povo que Ele escolheu, e Ele está dizendo que não dá para caminhar com vocês, Israel, porque vocês não estão cumprindo minimamente os acordos e os preceitos que eu estabeleci com vocês, quando os tirei da terra da escravidão do Egito, quando dei a vocês a libertação, quando dei a vocês as minhas tábuas, eu dei a vocês um líder, eu caminhei com vocês no deserto, eu guardei vocês, as sandálias não se gastaram, as roupas não se gastaram, eu levantei Josué e os fiz atravessar o Jordão a pé enxuto, eu estava com vocês, mas ainda assim, as minhas tentativas têm sido fracassadas. Por quê? Porque vocês quebram um acordo e nesse momento Deus está dizendo, não dá, eu vou ter que punir, eu vou ter que deixar vocês sofrerem. A pergunta é simples, mas o problema que ela revela, ele se faz presente hoje. Israel queria andar com Deus, Israel queria que Deus mostrasse o caminho, Israel queria a proteção de Deus, Israel queria a provisão de Deus, queria a nuvem no sol e a coluna de fogo durante a noite, para guiar, para proteger, para afugentar os animais peçonhentos do deserto. Israel nunca negou que queria andar com Deus, o problema é que eles queriam andar com a provisão, com a proteção, com o cuidado, com o maná, com as codornizes, com as vitórias. Eles queriam andar com o produto que Deus dava para eles, mas não queriam andar com o Deus que dava tudo a eles. Tipo, eu quero o que você tem para me dar. Esteja perto de mim quando eu precisar, esteja perto dos meus filhos quando eles precisarem, esteja comigo num acidente, esteja comigo numa doença, esteja comigo numa entrevista, esteja comigo numa prova. Eu quero que Deus esteja sempre onde eu estiver, eu só não tenho interesse de caminhar com Ele, porque para caminhar com Deus tem que cumprir acordo, porque Deus é santo, Deus é luz e Ele não anda em trevas. Primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração, ouça o que o Espírito diz à igreja: a caminhada com Deus é algo relacional. Ele fala de andar os dois juntos. Não é um Deus que mostra caminho, não é um Deus que aponta lugares, é um Deus que vai com a gente, é um Deus que caminha conosco, é o Emanuel. Certa feita, Deus estava meio chateado com o seu povo, queria matar todo mundo, e Moisés falou: não, se for para matar o povo, me mata. Ele falou: tá bom, vamos continuar a caminhada, vou enviar um anjo para guiar vocês. E aí Moisés, sabe o que ele diz? Senhor, se tu não vais conosco, não nos faça subir desse lugar, coloca-nos numa fenda de uma rocha, passa sobre nós a tua glória e deixa o teu povo andar contigo.
Moisés queria andar com o Deus da vitória e não com a vitória do Deus. Mais do que a provisão, Moisés queria presença. Muito mais do que os benefícios, ele queria o cheiro, ele queria a conversa, ele queria a voz. O povo diz: vai falar com ele lá, que nós não queremos ouvir a voz dele. E Moisés subiu o monte e diz: fala comigo, Senhor. O povo só queria a resposta do monte, mas não queria a conversa com Deus. E tem muita gente hoje que só quer a resposta do monte, a resposta da oração, a resposta da campanha, mas não quer nada de Deus. Um dos significados da palavra hebraica acordado ou acordo, que se chama no adu, é pacto ou encontro marcado. Olha que coisa legal. Então, quando a Bíblia fala sobre andarão dois juntos se não houver acordo, é se não tiver lugar de encontro, pactuado, estabelecido. É a mesma palavra que se apresenta em Êxodo 29, que diz assim: fala ao povo da tenda da congregação, o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. E essa tenda se chamava tenda da aliança, porque era o lugar do encontro, era onde Deus se manifestava ao povo. Não era como o Espírito Santo que nós temos hoje. Deus aparecia vez por outra. E aonde ele aparecia? No lugar do encontro, na tenda da aliança, no lugar do acordo. Foi o mesmo lugar que Adão não compareceu, o lugar marcado, o horário marcado, a viração do dia, e Adão não estava lá. E Deus pergunta: onde tu estás, Adão? Eu vim me encontrar com você. Estar em acordo com Deus é estar no lugar que Ele determinou. Estar em acordo com Deus é estar fazendo o que Deus mandou. Senão não é acordo, é contrato, com cláusulas e regras. Se você me dá, eu te dou. Se você não me dá, eu não te dou. É assim que funciona um contrato. Mas o nosso Deus não é um Deus de contratos. O nosso Deus é um Deus de aliança. E a aliança é o seguinte: você dando ou não, eu vou continuar te servindo e te amando. É a aliança que a gente faz no casamento, não é contrato. Contrato você faz no civil, mas num casamento você faz uma aliança, você troca uma aliança. Por quê? É tendo dinheiro, não tendo dinheiro, é tendo saúde, não tendo saúde. Por quê? No contrato tem regra, mas no casamento é uma aliança, e ela nunca se quebra. Andar com Deus é intencional. Não é um desejo. Deus vai aparecer, eu tenho que estar lá. Adão, final da tarde eu estou lá, e Adão não estava. Eu vou me manifestar no tabernáculo, então me encontra no tabernáculo. Eu vou me manifestar na tenda da aliança, então me encontra na tenda da aliança. Só que a gente manda alguém: vai lá, Isaac, fala com Deus lá e traz a bênção para mim. Hoje eu não vou lá não. Mas o problema não é ir lá e encontrar alguém lá. O problema é que Deus ia se manifestar lá. E quando eu não vou lá, eu estou passando uma mensagem para Deus: não me interessa a tua presença, eu quero o que você tem para me dar. Estar com você não é tão importante como me dar. Vai lá e pega a encomenda. Se Isaac fosse Deus, era como se eu falasse assim: ô fulano, vai lá e pega aquela encomenda que o Isaac tem para mim. Mas você não vai lá para conversar com o Isaac? Não, eu não quero nada com o Isaac, só quero a encomenda que ele tem para mim. Acordo com Deus é estar no lugar que Deus determinou. E o lugar que Deus determinou é o lugar onde Ele ordena a bênção para todos sempre. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas pastor, eu não queria estar ali. E eu, Kiko? Você não tem que estar onde você quer, irmão. Você tem que estar onde Deus está mandando você ficar. Isso é acordo com Deus. Isso é aliança. Então a aliança com Deus é um convite para andar ao lado dEle, não apenas receber dEle. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Muitos querem a proteção, o benefício e a presença, mas não querem a companhia de Deus. Deus fica perto, hein? Se eu precisar eu te chamo. Igual guarda-costas, não tem? E aí, cara, você está andando com o seu guarda-costas? Estou.
Mas você tem comunhão com ele? Não, não sei nem o nome dele. Seu guarda-costas está sempre quando você precisa, está sempre ali. Eu preciso do guarda-costas, eu pago um guarda-costas para estar comigo. Mas você senta na mesa com o guarda-costas? Não, enquanto eu estou comendo ele está vigiando. Então tem muita gente que estabeleceu essa relação com Deus. Deus é o meu guarda-costas. Ele é o meu anjo da guarda. Já ouviu falar isso? Já ouviu falar isso? É o meu anjo da guarda. E o anjo da guarda não é alguém que eu tenho intimidade. Ele só está ali para me guardar. Ele só está ali para me guardar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Segunda coisa. Acordo com Deus exige compromisso. Ele diz, é retórica a pergunta, andarão dois juntos se não tiver acordo? A resposta é não. Então o que ele está falando é, se não tiver cumprimento do acordo, não dá para andar junto. É isso que ele está perguntando, irmão. É uma pergunta que carrega a resposta. E o interessante é que essa aliança, às vezes, ela é quebrada sem que a gente perceba. Muitas vezes aconteceu. O espírito já não estava sob Sansão, mas ele não sabia. O espírito não estava sob Saul, mas Saul não sabia. Porque às vezes o espírito sai e a gente não percebe. Sabe por que não percebe? Porque já está vivendo na carne. Quem vive na carne não pactua das coisas do espírito. E quem está na carne acha que tem o espírito. Saul continuou achando que o espírito, mas o espírito já não estava mais em Saul, já não estava mais em Sansão. Você está comigo, irmão? Mas eles não perceberam. Sansão continuou com as pegadinhas. Saul continuou aí fazendo o que ele devia e não o que Samuel mandava. Mas Deus fala para Samuel, até quando você vai suportar esse cara? Meu espírito já não está nele. E ele nem percebeu. Então a aliança às vezes é quebrada porque eu passo a não frequentar o lugar onde Deus determinou. Eu passo a não ter tempo com Deus. Eu passo a não ter intimidade com Deus. Eu me torno um servo operacional. Um Eliezer na vida de Abraão. E chega até o momento que Abraão pergunta a Deus se Eliezer seria o filho da promessa. Lembra disso? Por quê? Porque Eliezer era muito bom servo. Mas Deus nunca prometeu que daria a Abraão o filho de uma serva. Deus prometeu que daria a Abraão o filho dele com a esposa dele, sim ou não? Mas ele chega a perguntar, Deus está demorando muito, será que o Eliezer é que vai ser aí o herdeiro? Não vai ser o Eliezer não. E aí ele pensa em Ismael, mas não era também Ismael. E a gente acaba quebrando a aliança sem perceber. Você está cumprindo os pactos que fez com Deus? Manter uma aliança viva é ter uma vida de obediência a Deus. Terceiro, a aliança quebrada vai resultar num afastamento de Deus. Porque ele diz, não tem acordo, eu não ando mais junto. Não dá para mim. E esse afastamento de Deus vai trazer o juízo de Deus. Lembra que nós começamos lendo, Deus falando assim, eu vou punir as vossas iniquidades, porque vocês já não andam mais comigo. Porque vocês quebraram os pactos, vocês quebraram as cláusulas, vocês quebraram os argumentos, vocês já não mais honram a aliança que fizemos. Então, além de eu não estar com vocês, ainda vou punir vocês. Ou seja, a quebra dos acordos promove o afastamento de Deus e ainda o juízo de Deus. Ah, mas Deus é bom. É verdade. Deus escolheu Israel e falou o seguinte, eu escolhi só vocês, diante de muitos, é o texto que nós lemos. Então eu fiz a minha parte, eu escolhi vocês, eu fiz uma aliança exclusiva com vocês, mas vocês quebraram o acordo, então agora o que resta é um juízo inevitável. Diga Deus é fiel
a sua aliança. Diga, mas Deus também é justo juiz. Está comigo até aqui? Agora deixa eu falar um pouquinho da importância do acordo ou da aliança nas relações interpessoais. Sim, porque toda relação humana, todo afeto, geralmente ele começa a partir de algumas regrinhas que a gente vai criando, né? Você se lembra quando você estava paquerando a sua namoradinha? Cada um era livre. Mas aí um dia, você escreveu algo no diário dela, ou ela escreveu algo para você. A partir daquele momento, vocês já começam a trocar regrinhas. Ó, não escreve no outro, não, só no meu agora. Sim ou não? É velado, mas está ali. E aí vocês passaram a namorar. Bom, quando começa a namorar, as regras vão aumentando. Bom, agora você já não pode nem ficar conversando muito com outro menino, porque sou ciumento, você só pode conversar comigo, ou quando eu estiver perto. E as regras vão até chegar na aliança conjugal. Na aliança conjugal, bom, agora você vai comigo até o caixão. As regras vão aumentando, sim ou não? Mas começa com pequenas regrinhas, e quando, aí você vai, aí vou voltar à história, ela foi lá, escreveu no seu caderninho, fez um, não fazem mais isso, mas vamos voltar. Foi lá no caderninho e colocou um coraçãozinho com uma flechinha meio que entrando e saindo do outro lado, e escreveu love ou alguma coisa assim, vai, né? Aí, você, puxa, ela escreveu no meu, eu escrevi no dela. Aí, passa um tempo, outro amigo seu chega, olha o que ela escreveu para mim também. Bom, já quebrou a regra. Naquele momento o pacto foi quebrado, sim ou não, irmão? Você já dá aquela murchada, você já dá aquela embotada, baixa a cabeça, tem aquela dor imensa de alguém que nunca mais vai viver, sem aquele coraçãozinho, sofre, padece, pensa até em suicídio, porque foi quebrada aquele acordo ainda não escrito, mas já ali, conscientizado por ambas as partes, sim ou não? Sim ou não? Negócio, como é que você começa um negócio? Ah, pô, estou indo para casa do fulano, vamos fazer junto? Vamos, vai, funcionou. Vamos fazer outra, aparece uma demanda, pô, vamos fazer junto, vamos ficar sócio. E nesse momento da sociedade, a palavra sociedade já é gerida por um contrato social, sim ou não? Sim. Aí você vai colocar a regrinha ali, olha, nós estamos entrando com tanto, eu entro com tanto, ele com tanto, ele tem um capital social. E vai começou vendendo uma coxinha junto, depois vira uma empresa. Mas tudo começou com algumas regrinhas, que quando é rompida logo no início, geralmente aquilo não vai para frente. Faz sentido para você o que eu estou falando, sim ou não? Então diga, toda relação humana geralmente nasce de pequenos acordos. Então presta atenção. Se todo relacionamento, o matrimonial, o profissional, o ministerial, começa com um acordo, ele também só permanece se os acordos forem cumpridos. Podem ser renegociados, mas aí os dois vão ter algo em comum. A comunhão vem a partir de um acordo que fizemos e os dois concordam, sim ou não? Sim ou não? Concordam em quê? Naquilo que é comum. Olha, na nossa casa é comum isso. Se o outro começar a romper, vai ter problema, sim ou não? Porque nós queremos que isso seja comum ao nosso lar, comum à nossa relação. Dentro dessa empresa, isso tem que ser algo comum a nós. Quando passa a não ser comum, fica incomum. Significa que as cláusulas estão sendo quebradas e o acordo vai ser rompido e a relação vai ser desfeita. Então o acordo é algo muito sério. Nem todos estão escritos num contrato registrado no cartório. Mas até mesmo a participação sua numa comunidade que carrega alguns ritos
depende do cumprimento do seu acordo, sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa vai visitar uma igreja Maranata e ela deseja ser membro ou atuante lá, se é uma mulher, naturalmente existe uma regra lá, não sei se existe ainda, existia há 20 anos atrás, que ela não deve ou não pode usar o quê? Calça. E para mim está tudo bem. Acho bonita a mulher de calça, de saia ou de vestido. Mas é uma regra que está lá. Para você estar lá, você não pode quebrar esta regra. Se quebrar, você perde a comunhão. Faz sentido para você? Faz sentido ou não? Estou dando um exemplo que é um exemplo mais prático. Mas eu poderia dar exemplo daqui da igreja ou de outra igreja qualquer. Cada nicho, cada ministério tem o seu conjuntinho de ritos. E para estar ali, eu preciso me submeter àquilo ali, sim ou não? Então pensa na sua relação conjugal. Que talvez seja o lugar mais nevrálgico das nossas relações. Sua esposa é igual a você, sim ou não? Seu marido é igual a você, sim ou não? Vocês gostam das mesmas coisas? Hã? Não. Para vocês o lado da cama não interfere. Você pode dormir um dia na esquerda, outro dia na direita, que está tudo bem. Se ele enxugar com a sua... Se ele for cabeludo, peludo, e enxugar com a sua toalha, está tudo bem para você, né? Tá não? Você tem a sua e ele é dele? Não acredito, estou chocado. Não acredito. É sério que na sua casa são 2 toalhas? Pois é, lá em casa também, você acredita? E quando um pega do outro, eu já pego, está mais molhado. Ei! Aí dá aquela risadinha. Usa a minha. Então as nossas diferenças são colocadas numa mesa e a gente faz alguns acordos com algumas regras, umas escritas, outras não, para que o convívio seja harmonioso, para que os encontros sejam pacíficos, abençoados e saudáveis. Sim ou não? Então diga, não dá para andar junto com meu cônjuge se nós não temos acordo e cumprimos. Porque ter um contrato e não cumprir não funciona. Quinto, o acordo só é feito mediante uma comunicação clara entre as partes. Por que muitos casamentos sucumbem? Falta de O marido sofre por algo que ele pensa que a esposa está pensando dele, e vice-versa. A esposa está se esforçando para entregar algo que para ela é custoso, mas ela está se esforçando para entregar algo para o marido, porque na concepção dela, ele gosta, ele precisa, isso vai agradar ele, e às vezes ele está só consumindo aquilo e está detestando. Eu já contei aqui a história eu vi isso aí com Alejandro Bulhon, um pregador da Adventista. Ele contava essa história, eu morria de rir. Quando ele casou com a esposa dele, eles foram para uma pousada. E chegando lá, a esposa dele acordou mais cedo e foi lá na mesa de café e preparou um prato para ele e trouxe no quarto. E ela gostava muito de mamão papaya. Então ela trouxe ali uma baita de um pedaço de mamão papaya, e ele odiava mamão papaya. Mas era o primeiro encontro, ela fez com tanto carinho. O que ele fez? Ele comeu. E ela perguntou, foi bom, você gostou? O que ele disse? Gostei. No outro dia ela trouxe 2 bandas de mamão papaya. Ele não tinha o direito de dizer, querida, você trouxe para mim? Joga no lixo, porque eu não como mamão. Me magoou, me feriu, você deu biaba. Mas você trouxe para quem? Foi para mim? Foi, então eu faço o que com isso aqui? O que eu quiser? Sim, joga no lixo. Mas ele se sente magoado.
Porque no fundo, quando a gente está dando, a gente está querendo receber. A gente está fazendo um agrado para receber a recompensa desse agrado. Sim ou não? Sim ou não? Então, se a comunicação não funciona, tem gente comendo papai aí já há anos. E esse é o momento de você olhar para sua esposa, para o seu marido e dizer assim: eu te amo, mas nunca mais me dê mamão. Porque se não há uma comunicação relevante, como é que a gente vai acordar as coisas? Eu já contei essa história que uma vez, um casal, ele veio na minha sala, e um tentava falar, e os dois na minha sala, e um tentava falar, e o outro, e tal, não, deixa ele falar, tive que ser bravo, falei, cale-se, até que o outro termine de falar, porque eles não deixavam o outro falar, começava a falar, o outro interrompia, começava a falar, o outro interrompia e tal, e aí eu, aí eu falou, quando ia levantar, xarape, não falei nada, falou, aí agora o outro de cá foi, e o outro querendo, só ouve, falou, no final, mas eu não sabia que você pensava assim, nem eu não falei nada, irmãos, eles se beijaram no final e me agradeceram. Que conselheiro maravilhoso que eu fui. Não falei uma palavra, mas eu simplesmente criei um ambiente onde eles puderam falar, sem serem interrompidos. Se tem problema de comunicação na sua relação, irmão, que quando você começa a falar, você tem um marido que é mais manipulador, uma esposa que é mais, sabe, ela joga aquela coisa, começa a chorar, tem aquele negocinho, irmão, não tem problema, escreva e deixa a carta bomba debaixo do travesseiro e sai. Porque se você estiver perto, ela vai começar a ler e vai falar, mas isso aqui não é verdade. Mas se você não estiver perto, ela vai ficar assim. Ah não. Mas vai ler tudinho e vai pensar tudinho. E funciona bem. Faz sentido para você? Então um bom acordo depende de uma boa comunicação. Aí você quer me dizer que Deus não se comunica bem com você? Porque às vezes você está fazendo coisa que Deus já falou para você não fazer. Às vezes você está entrando num negócio que Deus já falou para não entrar. Ei, será que Deus não está falando com você? Irmão, Deus não fala com a gente. Deus fala dentro da gente. O Espírito está dentro de nós. Quando alguém fala alguma coisa, quando eu ouço uma música, quando eu leio alguma coisa, dentro de mim eu ouço Deus falando comigo. Aquilo ali é para você, meu filho. Então não dá para dizer que Deus não é claro nas suas colocações. Então se Deus é claro, e eu sei que Deus me entende, porque Ele me sonda, e sabe tudo o que está acontecendo comigo, se a nossa relação não está funcionando, não é por falta de clareza, é por falta de compromisso em cumprir o que estabeleceu com Deus. Faz sentido para você? Sexto, o acordo humano, o acordo que fazemos com pessoas, preste atenção nisso, esse ponto é muito importante. Quando nós estamos fazendo um acordo, porque pensa que uma DR, eu vou sempre trabalhar aqui com relacionamento conjugal, mas pode ser com filho, trabalho, chefe, patrão, mas vamos trabalhar com a DR que é mais fácil. O que é uma DR? Uma DR é um homem e uma mulher casados que estão enfrentando uma crise, eles vomitam o que está ruim, e ao final se propõe um ajuste naquelas cláusulas, ó, até aqui eu posso ir, sim ou não? Isso é uma DR verdadeira. Vamos discutir a nossa relação, o que não está bom para mim, o que está bom, onde que eu posso melhorar. Até aí, é claro, o problema é que às vezes, na hora de uma DR ou na hora de um acordo, a gente aceita cláusulas inexequíveis. Porque o problema está sério, você está com medo de perder, a pessoa diz, mas você vai ter que fazer isso assim, assim. Você olha para dentro de si e tem convicção que não é capaz de fazer, mas você fala, tudo bem. Porque para fugir do problema, a solução é aceitar uma cláusula que você não tem como executar. E o pior é que do outro lado, a pessoa tem convicção de que o outro não tem como cumprir, mas ele aceita e assina também.
Não espere o impossível da outra parte, meu irmão. Se é impossível, se é estrutural, se aquilo está engendrado na pessoa, mesmo que ela diga sim na hora da DR, é provável que no meio do caminho ela vai falhar. Só espere o impossível do Deus do impossível. Não espere o impossível de pessoas. Mas pastor, olha, ele já vem me fazendo isso há tanto tempo, está me irritando há tanto tempo, que eu já estou com uma pilha assim, olha, de crédito com ele ou com ela. Então agora eu só vou aceitar fazer isso, entrar nesse negócio, continuar nesse processo, se ele fizer isso. Mas não fez durante 10 anos, vai fazer agora em 1 mês. Não vai. Então a gente se ilude em achar que somos capazes de mudar nosso temperamento em 1 mês. Não funciona. Olha, você tem errado 100% comigo. Vamos fazer um pacto aqui. Mês que vem vai ser 99. E o outro mês vai ser 98. Não, isso eu não quero. Porque você quer acreditar que o outro é capaz de fazer o impossível, e não é. Quando tinha ainda a lei das licitações, que mudou há pouco tempo, a gente tinha um quesito, que era justamente, a cláusula tinha que ser de algo exequível, porque se não fosse, melava o certame editalício. Porque não adianta você pedir alguma coisa, tipo assim, o cara me pediu 1 milhão para construir essa igreja aqui, o outro me pediu 100 mil. Aí você fala, vou fechar com o cara de 100 mil. Você tem a convicção de que aquilo não vai acontecer. Aí você desclassificava aquilo ali por inexequividade. Acabou, não pode fazer, não, porque não tem como fazer. Mas às vezes a gente tem isso na nossa relação. Você sabe que o cara não vai conseguir. Sabe, acorde coisas que o outro é capaz de caminhar naquela direção. Às vezes tem aquele funcionário antigo, e ele é o Severino da empresa. Ele faz tudo. Mas ele não reclama do salário. E às vezes vem gente pior do que ele, entra para ser chefe dele. Ele está sempre ali, é o Severino. Só ralando. Aí um dia ele dá uma surtada. Diz, o negócio é o seguinte, estou indo embora. Aí o que o chefe faz? Chora e fala assim, eu preciso tanto de você. Mentira! Se precisasse, você estava pagando melhor. Mas naquele momento, o cara fala assim, você vai me dar tudo que eu quero? Eu vou. Só espera só um pouquinho, porque a empresa está passando por um problema. E esse pouquinho passa mais 10 anos. E o Severino continua ali, tomando ferrada. Não. Vamos fazer um plano aqui? Eu preciso de chegar a esse salário aqui em 1 ano, vai? Vamos fazer esse plano de carreira. Daqui 5 anos eu quero estar ganhando isso, vamos fazer isso? Aí o cara vai olhar para o caixa dele e vai falar, isso eu tenho condição de fazer. Não, mas eu merecia já estar ganhando isso hoje. Sim, é verdade. Mas eu não tenho como voltar no tempo. Vamos fazer um acordo que eu possa executar? Porque senão o cara vai prometer para te segurar e não vai cumprir. Está comigo até aqui, irmão? Está fazendo sentido para você? O que é a importância de um acordo? Mas um acordo bem feito e não só feito. Acordo feito não é um acordo bem feito. Para ser bem feito, ele tem que ser endossado pelas duas partes, sem pressão psicológica ou emocional. Pastor, minha mulher falou que se eu não fizesse isso, ela não ia ficar casada comigo. Eu só estou fazendo isso para poder continuar casado, mas eu odeio isso, isso me mata, isso me arrebenta, ou mesmo vice-versa. Não, calma aí. Se você está fazendo algo que é impossível para você, você está se destituindo para saciar o desejo do outro. Não vai funcionar. Você em algum momento vai ter um burnout nesse casamento. Estamos casados, pastor, há 20 anos que ele faz a mesma coisa. Falei, e você tem tolerado? Tenho. E agora? Agora eu não aguento mais. Beleza, vamos fazer agora um projeto dos próximos 20, você ir melhorando.
Porque você esperou 20 anos, ficou crônico. Agora você quer que um pastor resolva numa oração forte em um vale de sal? Nem se você me der uma oferta de uma camisa xadrez. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Por quê, irmãos? Porque o acordo tem que ser feito com razão. Deus proverá, sim. Deus provê, mas sua esposa vai prover. Seu marido vai prover, seu filho vai prover, seu pai vai prover, seu chefe está nesse negócio. Eita! Se é para Deus fazer o impossível, Ele faz. Mas se é para alguém fazer o impossível, Ele não vai fazer. Nós não somos capazes de fazer nada impossível. Está comigo? Então diga, o que é impossível não deve estar nas regras de um acordo humano. E para a gente encerrar, e eu te mostrar como o acordo é importante, eu queria que você abrisse Mateus 18, 19. Mateus 18 e 19. Encontrou? Está escrito assim: em verdade também eu vos digo, que se dois, quantos? Entre vós, sobre a terra, qual é a palavra que aparece agora? Concordância vem de acordo. Ok? Está comigo? Olha o poder do acordo. Se vocês juntos concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos céus. Como Deus vai atender um casal que o marido pede nas suas orações para conseguir comprar um apartamento, porque ele cria passarinho, um periquito, e a esposa está pedindo, às vezes do lado da mesma cama, para Deus abrir para eles uma casa que tem um terreno grande, que ela quer criar Rottweilers. Do alto dos céus, Deus está olhando e dizendo: como que eu vou atender esse pedido, se eles moram juntos? Se o marido está orando para que o filho se torne um obreiro, um pastor, um missionário, e a esposa está lá orando para o filho se tornar um aviador, comandante de avião, motorista do avião, não sei como é que chama, comandante, piloto, esqueci a palavra. Como que o cara vai ser um pastor piloto? Se nem na cabine ele pode pregar. Você já imaginou o cara? Aqui quem fala é o comandante Noia. Apertem os cintos porque Jesus está voltando. Caraca, mano! Ah! Essa foi boa. Apareceu aqui agora, aleluia. Jesus me deu. Nada mais pedagógico do que uma história, né? Mas olha o poder do acordo. Se dois na terra concordarem, e é claro que aqui está falando de dois, junto com quem? Né? Porque não basta ser só dois. Tem que ter dois aqui, mas ele tem que estar junto. Está comigo, irmão? Ele também é sócio do processo. Porque, juntei com meu amigo, vamos concordar. Agora, um carro para cada um, vai! Não vai acontecer, irmão. Deus precisa estar nesse acordo, mas precisa que pelo menos dois estejam nessa terra, orando na mesma direção. Olha que coisa fantástica, olha o poder de um acordo para o crente, irmãos. Agora ainda tem mais, olha o verso seguinte, na continuidade. Porque onde
estiverem. Quantos? 2, ou pelo menos 2 ou 3, reunidos juntos, no mesmo propósito. Qual seja o propósito? Reunidos em meu nome. Presta atenção, onde tiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome. Estamos de acordo aqui para adorar Jesus? Estamos, olha o poder. Jesus é atraído para esse lugar. Que coisa fantástica. Então, irmão, está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa? Você está vendo coisas, seus filhos estão ficando doentes demais, muito perturbados, estão brigando demais. Não precisa chamar o pastor, não. Se você e a sua esposa são crentes, reunidos em nome de Jesus e orarem, o Espírito de Deus vai se manifestar naquele lugar e aquela casa vai ser liberta. Não precisa de multidão, não precisa de líder, não precisa de mais ungido, menos ungido. Está escrito 2, que 2? 2 que creem que Jesus é o Senhor. Se reúnem e orem em acordo. Estamos orando em nome de Jesus. O Pai vai visitar aquela casa. Mas tem que ter acordo. Tem que estar junto. E volto a dizer, o verbo é encontro. O mesmo verbo que aqui está acordo, no original do hebraico é encontro. A tenda do encontro era a tenda da aliança. O processo com Adão era um encontro diário na viração do dia. E ali eles tinham um acordo, um combinado. Ou seja, fazer um acordo com Deus, irmãos, não é fazer a sua vontade, mas era fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, mas não na hora. Às vezes demora um tempo para a gente experimentar essas 3 virtudes da vontade de Deus. Eu sei que ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes não me agrado. Às vezes parece que tudo está quebrando, está tudo imperfeito, não está dando certo, está doendo. Eu acho que é imperfeita. Às vezes eu acho que não é boa, está me fazendo mal, está me fazendo sofrer, está me causando dor, perdas. Então saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não é uma expectativa de que você vai sentir isso no momento da obediência, é ter a certeza que isso vai se cumprir na sua vida em um tempo que chama o Kairos de Deus, e não o seu Cronos. Ter acordo com Deus é estar no lugar marcado com Ele, e Ele não vai aparecer num lugar sem falar com você. Ele não vai mandar você para um lugar se Ele não combinar com você. A Bíblia diz que nenhuma folha cai do céu sem que um santo seja orientado. Nada. Deus prometeu que não nos deixaríamos ser enganados. Então, se estamos em desacordo com Deus, a culpa não é de Deus. Se estamos em desacordo com Deus, é porque não estamos indo no lugar do acordo, no lugar do encontro, no lugar da aliança, no lugar do pacto, no lugar da obediência. Estar em acordo com Deus não é somente desejar os milagres que Ele pode fazer em nossas vidas. Crer em Deus é desejar estar perto do Santo. Davi era um homem rico, realizado, um homem abençoado, mas ele dizia: uma coisa só eu peço ao Senhor, e essa eu a buscarei: enriquecer
fazer as pazes com os filhos, ter um casamento melhor. Se eu pudesse fazer um único pedido para Deus, sendo rei, eu pediria para estar nos seus átrios todos os dias. Ele encontrou os altares de Deus, como o pardal encontrou casa, andorinha, ninhos. Ele encontrou o lugar do encontro, o tabernáculo, a arca da aliança, irmão. Era onde Deus se manifestava, na tampa do propiciatório. Uma fagulha da Shekinah de Deus se apresentava sobre a arca, e ali era o lugar da presença de Deus. Por isso se diz a arca da aliança, era lugar de encontro. Se não queremos nos encontrar com Deus, muito menos com os filhos de Deus, vou me enclausurar, vou ser um prestador de serviço gospel. É muito difícil me relacionar com os filhos de Deus, porque apesar de serem os filhos, são imperfeitíssimos, problemáticos, narcisistas, egocêntricos. É verdade. Quando eu olho no espelho para escovar o dente, eu vejo tudo isso aí lá. O cara está lá. Eu olho para ele, ele olha para mim. Eu escovo o dente dele, ele escova o meu. E eu vejo tudo isso lá. Um narcisista, um dominador, um egocêntrico. Mas eu olho para ele, irmãos, e eu vejo esses problemas. Mas quando Deus olha para mim, Ele está com aquele óculos 3D de cinema, não tem? Sabe aquele óculos 3D? E geralmente aquele óculos 3D é duas cores, azul e vermelho, não é isso? Estou falando besteira. Azul e vermelho. O que Deus usa é vermelho e vermelho. É o vermelho do sangue do Cordeiro. Quando Ele olha para mim, passa pelaquela lente do sacrifício de Cristo, e aí Ele olha para mim e fala assim: esse cara é bom, esse cara é justo. Eu falo: sou não. Ele fala: sim, é, porque o sangue do meu filho te justificou. Então, se eu entendo isso, eu vou querer estar perto desse Deus que me vê como alguém melhor do que eu sou. Eu vou querer descobrir os segredos da minha própria existência com Ele que carrega o caderno da minha vida, e todos os dias já foram contados por Ele. Eu vou querer estar perto desse homem que é onisciente, onipresente, está em todos os lugares, conhece todas as coisas, e Ele pode, por revelação, me conceder uma palavra profética. Eu quero estar perto dEle. Eu quero estar perto desse homem que é consolo, bem presente na hora da angústia. Eu quero estar perto desse homem que é cidadela, esconderijo e fortaleza na hora da briga. Eu quero estar perto desse homem porque ele é pão vivo para quem está com fome, e ele é água viva para quem está com sede. Eu quero estar pertinho dele, porque ele é a sombra de Deus sobre mim, me protegendo. Eu quero estar perto dele, porque ele me resgata das trevas, ele tira o meu pé do charco e firma sobre a rocha. Eu quero estar perto dele, porque ele coloca um novo cântico nos meus lábios, ele me faz cantar hinos de adoração. Eu quero estar perto dele, porque quando eu estou em trevas, ele é o sol do meio-dia. Eu quero estar perto dele, porque ele é o general da batalha que não conhece nenhuma derrota. Eu quero estar perto dele. Eu quero estar perto dele, e ele quer nos cheirar, porque nós somos o bom perfume de Cristo para Ele. Ele quer dar uma cafungada em nós e dizer: oh, meu filho amado, que saudade que eu estava de você. Tu estava onde? Eu estava trabalhando para você. Eu sei, Marta, mas eu queria você como Maria aqui, quietinho no seu sofá, quietinho no seu computador, quietinho no seu quarto, sua sala de oração, se você a tem, na almofada de oração, quietinho ali, conversando com Ele, murmurando no ouvido, sabe, balbuciando coisas, dizendo: oh Deus, como eu te amo, oh Deus, eu estou esperando o dia que você vai vir me buscar. Ah, como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por esse dia, Senhor. Não demora não, Maranata, vem logo, papai. Vem meu noivo, vem meu amado. Eu sou teu, tu és meu. E ouvir Deus falando para mim e para você:
você é minha noiva, você é minha pomba. Eu te escolhi, eu te ataviei, eu troquei as suas vestes, eu te tirei do prostíbulo e coloquei você como minha noiva amada. Se não for assim, meu irmão, você não tem aliança com Deus, você tem aliança com o que Deus pode te dar. Então você cultua em prol de receber, você cultua por conta das suas necessidades. Como é que está a sua vida com Deus? Eu estou sentindo uma presença tão grande do Espírito aqui, meu amado. Tem uma sensação de quebrantamento, assim, sabe? Mamadoguirébias. Eu estou sentindo essa presença aqui. Ela me constrange. Ela me constrange, ela me constrange, ela me constrange, ela me amarra, ela me rodeia. Ela me cobre com as suas asas. É um manto carmesim do Espírito sobre nós, trazendo consolo, trazendo quietude, trazendo uma paz que excede todo entendimento. Nos sentimos inebriados e embriagados nesse Espírito. Porque estamos no lugar do encontro, porque vimos ao lugar do encontro, porque estamos no lugar certo, na hora certa, pelas razões certas. E aquele que nunca falha chegou primeiro, estava esperando cada um de nós. E quando chegamos aqui, falamos o nome dele, 2 concordaram e ele está aqui. Anaiai, Regiesterio, Cadepioras. Oh, presença santa, presença da luz do Todo-Poderoso. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor veio e habitou entre nós. Pelo menos 2 corações aqui estão unidos no nome de Jesus. E o Senhor se apresentou. Sua presença é real. Pai, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom sentir que o Senhor está conosco. Presença é real. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. Tua presença é real. Aqui nesse mais uma vez sua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui
canta. Os anjos que rodeiam o teu trono, a igreja canta. Unidos em nome de Jesus, a igreja canta. Santo é o Senhor. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me totalmente a ti. Erga as suas mãos e cante. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti. Almejamos o dia, o grande dia, que do Oriente ao Ocidente se verá, aquele que há de vir numa grande nuvem de glória. Seus olhos são como chamas de fogo, sua língua é como uma espada afiada, os seus pés como latão de bronze reluzente. Em sua coxa está escrito que ele é rei. Ele é rei de reis. Ele vem cavalgando no seu cavalo branco. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei, para que entre, para que entre, para que entre, para que entre. Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? O nome dele é Jesus. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o eterno, ele é o unigênito do Pai, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Yeshua, ele é o Kadosh, ele é o
totalmente, integralmente, voluntariamente, na completude do nosso ser, em quem somos, em quem nos tornamos em Ti. Nos rendemos por completo, nos rendemos por completo. Todo o nosso ser, toda a nossa casa, consagramos ao Senhor, entregamos ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, fica conosco, continue conosco. Que a Tua vara e o Teu cajado continuem conosco. Que o Senhor continue sendo porta para nós. Que o Senhor continue sendo caminho para nós. Que o Senhor continue sendo luz para nós. Mas sobretudo que o Senhor continue sendo Emanuel, Deus conosco, Deus perto, Deus que anda junto, Deus que não fura compromisso, Deus que está sempre no lugar marcado, Deus de aliança, Deus de pacto, Deus, nosso Senhor, Salvador, Messias, ungido de Deus, querido Jesus, amado de nossa alma, desejado de todas as nações é o Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pela Sua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode se expressar a Ele mais uma vez. Você pode tomar assento. Eu ainda preciso fazer duas coisas. Tome assento. Coloca, por favor, aqui o banner que eu mandei do sertão. Isso. Na semana passada nós falamos um pouco disso no culto da manhã de domingo de ceia. Não sei quantos estavam aqui, mas infelizmente a gente tinha colocado o número errado. Nem oferta a gente sabe pedir. Uma incompetência total. Mas isso aqui é um convite a você participar da nossa obra missionária lá em Mirangaba. Lá onde está o pastor Marcos com a Lu, fazendo um trabalho que eu não preciso elogiar mais, porque quem foi lá sabe o que eles estão fazendo naquele município de Mirangaba. Eles estão transformando vidas de crianças, de jovens, de adolescentes, casais. A cidade não é mais a mesma, irmãos. Depois que o pastor Marcos chegou lá, Mirangaba não é mais a mesma. Deus tem feito coisas extraordinárias naquele lugar. E muitas vezes a igreja tem recursos. Eu volto a dizer, como Paulo sempre dizia, que você contribua não por necessidade. Então nós não temos necessidade nenhuma. A igreja é muito bem provida para abençoar o sertão, assim como a nossa ajuda que a gente tem da AMES, do Instituto Água Viva. Mas eu fiquei pensando que muitas vezes a igreja aqui poderia estar participando e semeando também ofertas voluntárias, que vai direto para a conta corrente lá da base missionária, com o CNPJ da base missionária lá em Mirangaba. E aí a gente fez esse cartaz aqui, e certamente haverão outros que estarão nas nossas redes sociais. Não deixa de participar não. Tira um print aí, tira uma foto, se você não segue as redes da igreja, para que você possa depois entrar lá no seu banco e fazer uma oferta. E eu quero trazer aqui, muito em breve, um relatório de que a nossa base foi muito bem abençoada por vocês. Eu sei que hoje tem poucas pessoas aqui, por conta de tudo que estamos vivendo aqui ao redor e dessa chuva, mas certamente isso está sendo gravado, e quem está em casa, se apontar para a câmera aí, já vai conseguir fazer um depósito voluntário, no valor que você sentir no seu coração. Não é por necessidade, volto a dizer, é uma oportunidade que você tem de semear, amém ou não? Faz sentido para você? Então a oferta é algo que tem a ver com a minha voluntariedade,
não como obrigação. Seria muito chato de eu estar aqui dizendo, está precisando de dinheiro. Não está. A igreja, graças a Deus, é uma igreja muito saudável. A obra que nós estamos fazendo lá é faraônica, irmãos, e Deus não tem deixado faltar um prego. Não tem. 2 anos de obra ininterrupta, não paramos nenhum momento, por falta de verba. Deus tem sido generoso conosco, irmão. Não posso reclamar, jamais faria isso. Mas é uma base que está sendo plantada lá já há 7 anos, um trabalho missionário, e eu creio que você pode participar. Amém? Amém, querido? Eu te garanto, essa terra aqui é fértil. Pode jogar a sua semente. Amém? Eu já vou encerrar para a gente entrar naquele período de oração, mas eu queria chamar a família do David aqui. Vem, David. Vem, Gabi. Vem, minha gata. Isso. David estava em oração já há alguns dias, pedindo direção a Deus, e hoje ele nos comunicou que Deus vai estar movendo ele para uma outra igreja, e nós queremos aqui abençoar essa família, e abençoar o lugar onde eles vão estar, para que eles sejam bênção lá como foram aqui, e para que essa igreja para onde eles vão também seja bênção na vida deles, como foi aqui na igreja. Amém? Fica. Dobra o joelho aqui, vocês 3. Dobra aí, minha gata linda, que já está do tamanho da sua mãe. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eis aqui uma família muito amada e abençoada. Uma família que já provou tantas e tantas vezes o seu cuidado, não somente aqui, mas da igreja onde eles foram discipulados, foram batizados, se casaram. E aqui foi mais uma estação que o Senhor os trouxe, certamente os ensinou coisas novas. Mas agora há um outro desafio, e esse desafio extrapola este porto. É uma outra casa, é um outro grupo de pessoas que certamente estão precisando da vida deles, do que eles aprenderam na igreja anterior, do que eles aprenderam aqui. Então eles saem com as suas aljavas cheias de flechas bem afiadas, e vão usá-las com autoridade e maturidade. Porque quando nos casamos, deixamos a nossa casa, mas nos casamos para criar uma outra família, Deus. Que seja assim nesse momento, que eles estejam indo para um outro casamento agora, como a igreja local abençoada, onde o Senhor vai poder tratar com eles, e eles vão poder ser bênção lá, Pai. Assim como eles foram abençoados no dia que chegaram aqui nessa igreja, muitos e muitos anos atrás, nós como igreja também os abençoamos. Eles estão abençoados e continuarão sendo abençoados onde quer que a planta do pé deles estiverem. Nós te agradecemos pelo tempo em que pudemos aqui caminhar juntos e apacentar essa família. E oramos assim, abençoando a liderança para o lugar onde eles vão, o pastor que eles terão, os amigos que lá terão, os ministérios que certamente irão lá trabalhar, que tudo já esteja sendo preparado para o Senhor, para que eles cheguem e encontrem a terra pronta para ser conquistada. Assim oramos em nome de Jesus, e quem crê diga isso, glória a Deus. Estamos sempre aqui, viu? Você também, minha linda, Deus te abençoe, viu? Você, jumento pai. Eu estou sempre aqui. Tá bom? Depois o pessoal vai te dar uns abraços lá embaixo. Vamos encerrar o nosso culto. Eu queria já que o Fernando se posicionasse aqui junto com um grupo de intercessores. Irmãos, eu quero confessar algo a você. Tentou Moisés a dividir a carga, assim temos feito, Pai. Então que essas ovelhas amadas entendam que quem abençoa mesmo é o Espírito Santo de Deus. Que eles sejam abençoados pelo Teu Espírito, que a Tua graça seja com eles, e que eles tenham um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Antes de ir embora, dá um abraço aí quem está perto de você. E se você deseja uma oração, venha até a frente. O Ministério de Louvor vai continuar ministrando ao seu coração.